Paz e bem, irmãos em Cristo. Sou o irmão Emanuel. Bem-vindos a este espaço de firmeza espiritual, onde a fé se une à coragem para defender a verdade em um mundo que parece ter perdido o rumo. Hoje, convido vocês a conhecerem não apenas um santo da caridade, mas um guerreiro do invisível, São Martinho de Porres, o leão da humildade. Um homem que entendeu que a verdadeira liberdade não é um presente dos homens nem das leis, mas uma conquista da alma diante do Criador. Neste relato épico, seremos testemunhas de uma transformação que vai tocar profundamente seus corações. Primeiro, descobriremos como seu caráter indomável foi forjado no serviço e na disciplina, longe das falsas luzes da aristocracia e perto da terra que o viu nascer, provando que a origem não define o destino quando Deus guia os passos. Depois, veremos sua vitória contra a soberba e a confusão, superando as estruturas do seu tempo com a única força que não pode ser destruída, a entrega absoluta ao próximo por amor a Deus. E, finalmente, conheceremos o segredo de sua esperança inabalável, aquela que hoje continua resgatando vidas e nos dando forças para resistir a qualquer corrente que tente nos afastar da nossa essência e da verdade. Acompanhem-me para descobrir por que São Martinho de Porres é o aliado definitivo para quem se recusa a se render ao desânimo. Preparem-se, porque depois de conhecer a história dele, vocês vão entender que, para um coração que confia e trabalha com fé, as barreiras do mundo caem. Iniciamos esta jornada de luz, tradição e liberdade. O berço de um gigante sob o céu dos vice-reis. A história não é escrita com letras de ouro nos palácios, mas com o sacrifício e o suor daqueles que o mundo decide ignorar. Bem-vindos à cidade dos reis, Lima, no ano de Nosso Senhor de 1579. Em um canto humilde, onde o aroma de incenso das igrejas se mistura com o ar salino do Pacífico, nasce um menino que desafiava as regras dos homens, mas que era uma peça fundamental nos planos de Deus. Filho de Juan de Porres, um fidalgo espanhol de alta linhagem, e de Ana Velázquez, uma mulher livre de origem africana, Martinho nasceu na fronteira de dois mundos. Não nasceu na abundância dos banquetes, mas na austeridade de um lar que conhecia o peso do julgamento social. Seu pai, pressionado pelas convenções de uma aristocracia rígida, inicialmente não o reconheceu. Martinho não era herdeiro de terras, era um herdeiro do céu, destinado a demonstrar que a verdadeira dignidade não vem do sobrenome, mas do caráter forjado na verdade. O contexto era o de um império em expansão, uma Lima vibrante, mas cheia de contrastes, onde a fé tentava criar raízes em uma nova terra. Naquela casa simples, o pequeno Martinho começou a observar o mundo com olhos de eternidade. Enquanto outras crianças sonhavam com o ouro das minas ou o poder da espada, Martinho descobria no silêncio de sua oração uma liberdade que ninguém poderia lhe tirar, a liberdade de se entregar ao Criador. Era o início de uma caminhada silenciosa contra o destino que o mundo lhe havia traçado, preparando-se para uma transformação que tocaria os alicerces da sociedade da época. A pobreza não foi o seu limite, mas o seu campo de treinamento. Porém, logo o jovem Martinho teria que enfrentar uma prova que marcaria sua vida e seu espírito para sempre. O crisol da humildade e o despertar do guerreiro. A infância de Martinho não foi um caminho de rosas, mas um roteiro de espinhos que ele decidiu percorrer descalço por amor. Imaginem esse adolescente caminhando pelas ruas de Pedra de Lima, sob um sol que não distingue hierarquias. O ar tem cheiro de pão fresco e da umidade dos muros de adobe. Ao seu passar, os olhares se dividem, uns veem um jovem de origem humilde, outros simplesmente não o veem. Mas Martinho, com a postura firme que revelava sua nobreza espiritual, caminhava com uma convicção que o mundo não conseguia decifrar. Aos 12 anos, a necessidade o levou a aprender o ofício de barbeiro e cirurgião. Naquela época, curar o corpo exigia mãos firmes e um coração corajoso. Entre o som das tesouras e o aroma das ervas medicinais, camomila, alecrim e ungüentos antigos, Martinho descobriu sua primeira missão, aliviar a dor do próximo. Cada ferida que limpava era um ato de amor contra o desânimo. Sua fé não era uma teoria escrita em livros, era uma força viva que o impulsionava a servir,
sem pedir permissão às estruturas sociais que tentavam rotulá-lo. Na solidão do seu quarto, diante de uma vela que se consumia lentamente, o jovem Martinho sentia o chamado da verdade absoluta. Enquanto a cidade dormia, ele vencia lutas internas, fortalecendo seus ideais diante das provações da escassez. Não se deixou seduzir pelo ressentimento nem pela autocompaixão, entendeu que a verdadeira liberdade é a capacidade de escolher o bem, mesmo quando há desafios ao seu redor. Os sinais de sua vocação eram claros: uma caridade transbordante e uma temperança de ferro. O jovem aprendiz de médico estava prestes a deixar para trás o mundo dos homens para entrar no terreno dos gigantes de Deus. Mas o chamado da fé nem sempre é um caminho simples, às vezes, é um desafio profundo contra a própria vontade. Martinho estava prestes a bater as portas do convento, mas a resposta que receberia colocaria à prova cada fibra do seu ser. O limiar da entrega e o desafio da cruz. O jovem Martinho não buscava um refúgio, buscava um campo de crescimento para sua alma. Aos 15 anos, apresentou-se diante das pesadas portas de madeira do convento do Rosário da Ordem dos Pregadores. Mas a sociedade daquele tempo, com suas regras rígidas, colocou uma barreira diante dos seus olhos. Por sua origem, não podia ser frade de pleno direito. Ofereceram-lhe a posição de donato, o nível mais simples, o encarregado das tarefas que ninguém queria. Muitos teriam dado meia volta, indignados com o que hoje chamaríamos de desigualdade. Mas Martinho, com uma visão que transcendia os séculos, entendeu que a verdadeira liberdade não está em exigir direitos, mas em escolher o sacrifício por amor. Aceitou a vassoura como se fosse um cetro real. Na penumbra dos claustros, onde o silêncio só era quebrado pelo eco das sandálias e pelo canto dos salmos, Martinho começou sua transformação. Suas jornadas eram exaustivas: limpar, curar, servir e orar. Dormia apenas algumas horas sobre um colchão de palha, mas seu espírito voava mais alto que as cúpulas da catedral. Não era prisioneiro do sistema, era um servo do amor, e essa era sua maior vitória. Cada ato de humildade era uma vitória contra a soberba do mundo, cada noite de vigília era uma luz que iluminava a escuridão da indiferença. Conta-se que, em momentos de crise financeira para o convento, Martinho se ofereceu para ser vendido como servo para pagar as dívidas de seus irmãos. "Sou apenas um pobre mulato", dizia com uma ironia santa que desarmava os poderosos. Essa determinação épica, esse desapego do próprio ego, começou a gerar milagres. Não eram apenas curas físicas, era o impacto de um homem que, ao não possuir nada, tinha tudo. Sua caridade não era um auxílio do governo nem uma obrigação imposta, era o fruto voluntário de uma alma que havia encontrado na obediência a Deus a máxima expressão da sua soberania pessoal. A fama de sua santidade começou a se espalhar rapidamente por toda a cidade de Lima. Mas com a luz, sempre chega a prova de fogo. Martinho estava prestes a vivenciar fenômenos que desafiariam as leis da lógica e da própria natureza. O taumaturgo da caridade e o domínio do espírito. A entrega de Martinho não ficou trancada entre quatro paredes, transbordou pelas ruas de Lima como um rio de esperança. Foi nesta etapa de maturidade que sua consagração total quebrou as barreiras do natural. Conta-se que Martinho possuía o dom da bilocação. Enquanto seu corpo permanecia no convento, seu espírito consolava os enfermos em hospitais distantes ou até mesmo em terras estrangeiras. Não era mágica, era a recompensa de uma vontade que havia se fundido com a vontade do Criador. Aquele homem que começou varrendo o chão, agora era consultado por vice-reis e bispos, que buscavam em sua sabedoria a luz que o poder político não podia dar. Seu domínio sobre a criação era épico. A famosa imagem do cão, rato e gato comendo no mesmo prato não é apenas uma história bonita, é o símbolo da harmonia perdida que só a santidade pode restaurar. Martinho não acreditava em divisões sociais nem no conflito imposto, mas sim na ordem natural sob a soberania de Deus. Curava enfermidades graves com apenas uma oração e multiplicava o pão para os necessitados,
demonstrando que a verdadeira solução para a escassez não nasce de decretos humanos, mas da caridade viva e fervorosa que brota de um coração livre. Apesar dos prodígios, Martinho continuava vestindo o hábito mais gasto. Sua vida era uma constante guarda espiritual, vencendo a soberba em cada detalhe. Na solidão de sua cela, enfrentava as escuridões do espírito com a mesma firmeza com que enfrentava os surtos de doenças na cidade. Seu legado não foi uma estrutura de poder, mas um testemunho de determinação. Martinho de Porres transformou-se na ponte entre o humano e o divino, provando que um único indivíduo, sem outros recursos além de sua fé e de seu trabalho, pode transformar o destino de uma comunidade inteira. O corpo de Martinho começava a fraquejar sob o peso de tanto sacrifício, mas sua luz brilhava mais do que nunca. Aproximava-se o momento do encontro final, um desfecho que nos deixaria uma lição eterna para os tempos em que vivemos hoje. O ocaso de um sol e a herança da verdade. O tempo não perdoa a carne, mas o espírito de Martinho parecia se renovar a cada desafio. Ao chegar ao fim de sua caminhada terrena em 1639, sua cela não era um lugar de tristeza, mas uma fortaleza de esperança. Cercado por seus irmãos e pelos mais simples que tanto amou, Martinho enfrentava sua última transição com a coragem de quem sabe que a morte não é uma derrota, mas a libertação definitiva. Sua vida nos deixou uma lição que hoje ecoa com mais força do que nunca. A verdadeira esperança não depende das circunstâncias externas, mas da soberania interior que nasce de confiar no eterno. Em um mundo que muitas vezes tenta silenciar a voz da fé e apagar os valores que sustentam a humanidade há séculos, a figura de Martinho se ergue como um baluarte de coragem. Ele não precisou de correntes passageiras para transformar o seu redor, bastou-lhe a liberdade que vem do Evangelho. Hoje enfrentamos desafios que tentam impor visões distorcidas sobre a essência humana, mas Martinho nos ensina que a caridade autêntica e o respeito à lei natural são as únicas ferramentas capazes de trazer a paz verdadeira. Ele teve a firmeza de dizer sim a Deus e não às modas de seu tempo, demonstrando que a fé é a maior força de perseverança contra qualquer escuridão. Essa esperança que Martinho irradiava é a que precisamos hoje para defender a vida e a dignidade sem medo. Seu legado nos convida a não desanimar diante dos ventos de mudança que tentam apagar a nossa tradição. A paz que ele encontrava em sua oração é a mesma que está disponível para nós se tivermos a coragem de colocar Deus no centro. Martinho não partiu, ele se multiplicou em cada coração que decide viver com integridade, protegendo o sagrado e trabalhando por um futuro onde a liberdade de crer e de servir seja o motor da nossa sociedade. A história da Vassoura de Lima não termina em um sepulcro de pedra, mas em uma mensagem viva para a nossa geração. Prepare-se, porque agora vamos conectar o exemplo dele com a nossa realidade atual, descobrindo por que a sua luz é o antídoto contra as sombras de hoje. O farol da verdade na tempestade das ideias. São Martinho de Porres não é uma lembrança do passado, é um clamor de liberdade para o presente. Sua vida nos demonstra que não precisamos de novas fórmulas nem de experimentos sociais para encontrar a plenitude. Hoje, o mundo tenta nos vender ilusões de liberdade que terminam por aprisionar o espírito, visões que pretendem silenciar o eterno sob o nome de uma suposta vanguarda. Mas nós sabemos que a verdade não tem data de validade. O que hoje apresentam como as novas correntes de pensamento é, muitas vezes, um afastamento do desígnio original do Criador, uma névoa que tenta substituir a paz profunda pelo ruído de modas passageiras que confundem a essência do ser humano. Diante dessas propostas que buscam apagar nossas raízes e nossa identidade mais profunda, a figura de Martinho se levanta com uma firmeza inabalável. Ele nos ensina que a verdadeira harmonia não nasce de rótulos impostos, mas do reconhecimento de que cada vida é um presente sagrado, com um propósito único desde o seu início até o seu fim natural. A fé não é uma limitação, é a âncora que nos permite navegar sem naufragar neste mar de incertezas onde tudo parece relativo. Defender a integridade da pessoa, os valores de sempre e nossa soberania espiritual não é retroceder, é proteger o que verdadeiramente sustenta a humanidade. Querido irmão, não tenha medo de permanecer firme naquilo que é justo.
A paz que você busca não será dada por uma tendência digital nem pela aprovação de uma cultura que perdeu o seu norte. A paz é o fruto de caminhar na luz, de abraçar o nosso legado com orgulho e de agir com a coragem daqueles que não se deixam arrastar pela correnteza. Seja íntegro em seus princípios, corajoso em sua entrega e livre dos moldes que hoje brilham, mas amanhã serão esquecidos. Levante-se com esperança, porque a clareza da fé sempre será mais forte do que qualquer sombra da modernidade. Paz e bem. Que palavras tão vibrantes e necessárias, irmão Emanuel. A vida de São Martinho de Porres nos lembra que a nossa dignidade não é algo que o mundo nos concede, mas uma verdade que Deus já escreveu em nossa alma. Ele não foi apenas um exemplo de humildade, mas o mestre da verdadeira soberania. Ensinou-nos a ser senhores da nossa própria vontade, mantendo-nos firmes e de fronte erguida diante das sombras e das confusões que hoje tentam apagar a nossa essência. Irmãos, se a coragem e a luz deste leão da humildade acenderam uma chama de esperança em seu espírito, convido vocês a se inscreverem em nosso canal e ativarem o sininho. Em tempos de tantos silenciamentos e de ruídos que confundem, não permitamos que o mundo apague a nossa voz. Sigamos defendendo juntos a nossa fé, a nossa liberdade e a nossa tradição neste espaço digital que é de todos vocês. Queremos ouvir vocês. Contem para nós nos comentários qual é esse desafio, essa dificuldade ou essa porta fechada que hoje, inspirados pela entrega de São Martinho e com a ajuda de Deus, vocês estão decididos a enfrentar com fé? Estaremos lendo cada mensagem com respeito e acompanhando vocês em oração, porque nesta comunidade de coragem, ninguém caminha sozinho. O exemplo de Martinho nos prova que uma alma firme, ancorada na verdade, pode iluminar qualquer escuridão, por mais densa que pareça. Para selar este encontro e levar esta paz aos seus lares, coloquemo-nos sob o manto de Nossa Mãe do Céu, que é refúgio e auxílio em cada momento da vida. Elevemos o coração e repitamos juntos com fé e devoção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.